Você sabia que a Marvel já criou um vilão brasileiro tão perigoso que conseguiu colocar o próprio Wolverine em uma situação extremamente complicada? O nome dele é Kuha Dishonest, um personagem pouco conhecido, mas com uma história bastante curiosa dentro do universo dos X-Men ou X-Men, como você preferir chamar. E o mais interessante é que Kuha não era simplesmente mais um mutante com super força ou poderes destrutivos. Seu poder era muito mais assustador. Ele conseguia manipular o próprio corpo e o corpo de outras pessoas. Mas vamos voltar ao começo. Kuha Dishonest apareceu na história Wolverine Saudade, publicada originalmente na Europa e posteriormente pela Marvel nos Estados Unidos. A história leva Wolverine para o Brasil, onde Logan acaba entrando em contato com uma realidade completamente diferente daquela que costuma enfrentar nas histórias dos X-Men. É nesse cenário que surge Kuha. Ele se apresenta como uma espécie de curandeiro milagroso. Alguém capaz de tratar pessoas que sofrem com doenças e problemas que parecem impossíveis de solucionar. E existe uma razão para isso. Kuha realmente possui uma habilidade extraordinária. Como mutante, ele consegue reorganizar estruturas internas e de organismos vivos. Em outras palavras, ele pode alterar o corpo por dentro. Isso permite que ele faça algo que para muitas pessoas parecia um verdadeiro milagre. Ele pode modificar tecidos, músculos e órgãos utilizando seu poder para tratar determinadas doenças. Mas existe um problema. Kuha não usa essa habilidade simplesmente para ajudar as pessoas. Ele transforma seu poder em uma ferramenta de controle. E é justamente aí que sua história começa a ficar sombria. Durante a aventura, Wolverine conhece um jovem mutante brasileiro chamado André Mescher, conhecido pelo apelido de Chechel. O garoto possui uma habilidade mutante incomum e chama a atenção de Wolverine, que pretende ajudá-lo e levá-lo para o Instituto Xavier. Mas Kuha também percebe o potencial do jovem e decide capturá-lo. O que acontece depois mostra o verdadeiro nível de crueldade desse personagem. Kuha utiliza seus poderes sobre o organismo de André e provoca danos neurológicos permanentes. O garoto sobrevive, mas seu potencial é drasticamente comprometido. É como se Kuha tivesse destruído aquilo que poderia transformar aquele jovem em um grande mutante. Wolverine então parte para o confronto. É esse um dos momentos mais interessantes da história, porque normalmente quando Wolverine enfrenta um inimigo, ele pode contar com o seu fator de cura, seu esqueleto de adamantium e suas habilidades de combate, mas contra Kuha isso não é suficiente. O vilão consegue manipular o corpo de Logan por dentro. Ele interfere nos músculos do Wolverine e provoca danos internos. Imagine lutar contra alguém que não precisa atravessar sua pele para machucar você. Alguém que pode simplesmente alterar o funcionamento do seu corpo. É exatamente esse tipo de ameaça que torna Kuha tão perigoso. Mesmo assim, Wolverine continua lutando. E no confronto final, Kuha tenta utilizar seus poderes para matar Logan de uma maneira extremamente brutal. Mas ele subestima seu adversário. Wolverine consegue reagir e utiliza suas garras para derrotar o mutante brasileiro. Kuha Dishonest acaba morto. E assim termina a história de um personagem que, apesar de ter uma participação relativamente pequena na Marvel, deixou uma característica bastante marcante: um mutante brasileiro, um falso curandeiro, um vilão capaz de manipular o corpo humano. E um inimigo que consegue enfrentar diretamente um dos personagens mais famosos dos X-Men. Mas talvez a parte mais curiosa seja justamente o fator que Kuha poderia ter sido muito mais explorado. Seu poder possui inúmeras possibilidades.
Ele poderia ser um aliado, um médico mutante, um vilão recorrente ou até mesmo um personagem capaz de provocar grandes problemas para os X-Men. Mas sua história terminou praticamente tão rápido quanto começou. E existe ainda uma curiosidade no próprio nome, Cura Dishonest, que traduzindo para o português significa cura desonesta. Um nome bastante apropriado para um personagem que se apresenta como curandeiro, mas utiliza seus poderes de maneira cruel e manipuladora. E é justamente por isso que Cura Dishonest merece ser lembrado, porque ele representa uma parte pouco explorada dos quadrinhos da Marvel, os personagens brasileiros que existem dentro do universo dos X-Men. E nesse caso, não estamos falando de um herói desconhecido qualquer, estamos falando de um mutante brasileiro que teve um confronto direto com o Wolverine. Um personagem obscuro, com um poder extremamente perturbador e uma história que mostra que, no universo Marvel, o Brasil também pode ser palco de histórias envolvendo mutantes, heróis e vilões. E você já conhecia Cura Dishonest? Se você não conhecia, agora você já sabe quem é o mutante brasileiro que tentou transformar Wolverine em sua própria vítima. Ah, você deve estar se perguntando o que aconteceu com o André, o Chechel. Depois do que aconteceu, Wolverine consegue resgatar André. O garoto posteriormente acaba associado ao Instituto Xavier, mas não como um jovem mutante que poderia ter se tornado um membro dos X-Men. O dano causado por Cura é permanente. André posteriormente aparece como zelador no Instituto Xavier. Isso cria uma das partes mais tristes da história. Wolverine consegue salvar André, mas não consegue recuperar completamente aquilo que Cura destruiu. Se gostou desse conteúdo, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. E continue acompanhando o canal, porque existem muitos outros personagens brasileiros dos quadrinhos que praticamente desapareceram da memória dos fãs, e algum deles tem histórias tão curiosas quanto a de Cura Dishonest. Então, até o próximo vídeo. Bye!